Olá pessoal, estamos de volta para a nossa 12ª aula do curso de metrologia. Na aula passada nós começamos a falar de paquímetro e vimos a leitura no sistema métrico decimal. Nesta aula vamos focar na leitura no sistema inglês, então vamos olhar nossos tópicos de aula. Então nesta aula vamos começar falando já da leitura no sistema inglês e logo em seguida fazer os exercícios de fixação. E após essa parte da leitura, vamos falar um pouco sobre os erros mais comuns de leitura, envolvendo o paquímetro como exemplo, e ao final falar de algumas técnicas de utilização desse instrumento para facilitar na hora de realizar a leitura e ter os melhores resultados possíveis. Então vamos para a nossa aula. Então, começando a apresentar a questão da leitura no sistema inglês, seguindo aquele mesmo passo a passo da aula passada, quando fizemos a leitura no sistema métrico decimal. Então, recapitulando algumas questões iniciais que são importantes, vamos primeiro, para fazer a leitura, devemos fazer a observação e a análise do instrumento com o qual vamos trabalhar, prestando atenção na escala principal e no nônio, para depois sim seguir o passo a passo da leitura. Como estamos trabalhando agora no sistema inglês, algumas características vão mudar, algumas resoluções, algumas unidades das escalas vão mudar, elas não serão as mesmas que a gente trabalhava lá no sistema métrico decimal. Mas compreendendo essas novas resoluções, o resto da leitura é apenas seguir aqueles mesmos 3 passos. Então vamos lá. Quanto vale cada divisão na escala principal? Agora, a gente, como está trabalhando com uma régua graduada no sistema inglês, então a gente não vai ter mais 1 milímetro na escala principal. Vamos ver nos diferentes paquímetros no sistema inglês como vai funcionar essa questão da divisão da escala principal. E aquela outra questão quanto à resolução do instrumento, que se a gente for lembrar, trata da resolução da escala mais exata que o instrumento apresenta, e no paquímetro essa escala é o nônio, nós também teremos resoluções diferentes, porque na hora de aplicar aquela equação que trata a resolução como o resultado da divisão da unidade da escala principal dividido pela quantidade de divisões do nônio, como nós temos agora unidades diferentes, divisões diferentes na escala principal e números de divisões do nônio diferentes, nós também teremos resoluções diferentes para trabalhar. O nosso passo a passo será exatamente o mesmo. Primeiro vamos fazer a leitura na parte da escala principal, então iremos prestar atenção no zero da escala móvel e se ele passou determinada graduação, anotando essa graduação para fazermos a leitura na escala principal. Após percorrer com os olhos toda a extensão da escala móvel e identificar a coincidência, aquela coincidência entre uma graduação do nônio e uma graduação da escala principal. Assim teremos a leitura do nônio. E no final, para termos o resultado total dessa medição, vamos fazer o somatório da leitura da escala principal com a leitura da escala móvel, ou seja, do nônio. Podemos perceber então que o passo a passo continua exatamente o mesmo. O que vai mudar agora no sistema inglês são os valores das resoluções da escala principal e da escala móvel. Então vamos partir para os nossos exemplos aplicados. Então, iniciando com esse terceiro estudo de caso, os estudos de caso 1 e 2 nós vimos na aula passada com o paquímetro graduado no sistema métrico decimal. Nessa aula vamos ver os estudos de caso 3 e 4. Então, para esse terceiro estudo de caso, vamos dar uma olhada na escala do nônio, que agora está
na parte de cima do paquímetro, né? Lembrando que a parte de cima do paquímetro é graduada no sistema inglês e a parte de baixo do paquímetro é graduada no sistema métrico decimal. Vamos prestar atenção na escala do nônio e na escala principal e responder àquelas perguntas iniciais. Quanto vale cada divisão na escala principal? Ora, para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar também daquela aula da régua graduada. Nós estudamos a régua graduada no sistema inglês e até fizemos alguns exercícios de leitura na régua, e sempre, né, naqueles nossos exemplos, nas leituras que fizemos, a régua graduada no sistema inglês, ela tinha a menor divisão como sendo 1/16 de polegada. E aqui no paquímetro vai ser da mesma forma. Então, para esse paquímetro que estamos vendo, né, esse do primeiro caso dessa aula, que na verdade é o estudo de caso número 3, teremos uma resolução ou valor da divisão da escala principal como sendo 1/16 de polegada. E qual a resolução do instrumento, ou seja, qual a resolução do nônio nessa escala? Se nós formos fazer uma avaliação, aqui está um pouco pequena a figura, mas quando pegarmos o instrumento virtual vai dar para ver melhor. Nós temos 8 divisões aqui na escala do nônio, né? E então, aplicando aquela equação da resolução, nós vamos pegar a divisão da escala principal e dividir pela quantidade, né, de divisões do nônio. Então, fazendo 1/16 de polegada dividido por 8, teremos que a resolução do nônio para este caso, e assim sendo a resolução do instrumento, será 1/128 de polegada. Então, para esse estudo de caso número 3, as novas resoluções que iremos trabalhar são essas duas. Para a escala principal, teremos uma divisão ou resolução de 1/16 de polegada, e para o nônio, teremos uma resolução de 1/128 de polegada. Agora vamos continuar com esse estudo de caso. Destacando as respostas, né? Agora vamos continuar. Então, para fazer o primeiro passo, vamos observar a posição do zero da escala móvel em relação à escala principal, né? Encontramos aqui com a ajuda da seta o zero da escala móvel. O zero da escala móvel passou por alguma graduação da escala principal? Ele passou. Vemos que o paquímetro está aberto, né? E o zero da escala móvel já avançou bastante pela escala principal. O zero passou aqui, né, nesse exemplo, de 9 polegadas. Dessa maneira, a nossa leitura na escala principal será de 9 polegadas. Se tiver alguma coisa, alguma fração a mais dessas 9 polegadas inteiras, nós vamos descobrir o seu valor no segundo passo. Destacando as respostas, agora indo para o segundo passo. Percorrer com os olhos toda a extensão da escala móvel, né? A extensão da escala móvel, e identificar qual a graduação da escala móvel que coincide com uma graduação na escala principal. Então, se a gente percorrer aqui a escala móvel, né, a seta está nos indicando qual a graduação da escala móvel que coincide exatamente com uma graduação da escala principal. Neste caso, nesse exemplo, é a segunda divisão do nônio que está coincidindo com uma graduação da escala principal. Para fazer, então, essa leitura, né, como cada divisão agora do nônio equivale a 1/128 de polegada, então, como a
divisão que coincidiu foi a segunda, teremos que fazer 2 vezes 1/128 avos de polegada. Assim temos 2 128 avos de polegada. Porém, devemos lembrar, né, que a gente sempre precisa dar a resposta fracionária da maneira mais simplificada possível. Então, se a gente observar esse resultado aqui de 2 128 avos de polegada, podemos perceber que o numerador é par. Então, é possível realizar uma simplificação. Portanto, se realizarmos essa simplificação, né, dividindo o numerador e o denominador por 2, teremos a resposta de uma maneira mais simplificada. Então, a leitura do nônio será 1/64 avos de polegada. Destacando os resultados, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, a gente já sabe, é o somatório da leitura da escala principal com a leitura do nônio. Nesse caso, então, teremos 9 polegadas mais 1/64 avos de polegada. A nossa medida total, então, né, para este caso, será 9 polegadas inteiras e 1/64 avos de polegada. Certo? Vamos exemplificar mais ainda esse estudo de caso, pegando o nosso paquímetro virtual com esta graduação. Então vamos lá habilitar o nosso paquímetro que trabalha segundo o sistema inglês, porém apresentado na maneira fracionária, e aqui está ele. Novamente, né, dando os créditos ao professor Stefanelli, que disponibiliza essas animações em Flash. Agora sim vamos analisar esse paquímetro. Veja que ele já apresenta algumas diferenças em relação ao paquímetro da aula passada. Na aula passada nós tínhamos todas as escalas gravadas na parte de baixo, que corresponde à parte destinada ao sistema métrico decimal. Agora, como estamos tratando do sistema inglês, as escalas tanto da parte principal como da escala móvel estão gravadas na parte de cima do paquímetro. Vejamos ainda que com o paquímetro fechado, o zero do nônio continua coincidindo com o zero da escala principal. E que neste nônio nós temos 8 divisões, que estava um pouco difícil de ver lá na exemplificação do estudo de caso. Então, se a gente for relembrar as resoluções, nós temos a resolução, né, a menor divisão da escala principal, valendo 1/16 avos de polegada, semelhante a como nós tínhamos lá na régua graduada no sistema inglês. E neste nônio desse caso, nós temos 8 divisões. Então, realizando a equação, né, para encontrar a resolução, pegando a divisão da escala principal, que é 1/16 avos, dividindo por 8, nós teremos então 1/128 avos de polegada, que é a resolução desse nônio. Se formos fazer um exercício de leitura, né, podemos abrir em qualquer parte, aqui por exemplo, este paquímetro. Se nós formos fazer a leitura da escala principal, né, passando os olhos aqui, identificando o zero do nônio e vendo o quanto ele se deslocou pela escala principal, nós vemos que o zero do nônio se deslocou por 1, 2, 3, 4 divisões. Não é isso? Então, para fazer a leitura da escala principal, nós temos a sua unidade, né, que é 1/16 avos de polegada vezes 4. Com isso, nós teremos uma leitura aqui de 1/4 de polegada, né? E para fazer a leitura do nônio,
nós percorremos os olhos pela escala do nônio e encontramos aonde é que está a coincidência das divisões. Para esse caso, a coincidência está logo no primeiro tracinho. Isso significa que o valor do nônio está exato. É como se essa medida que a gente colocou aqui não tivesse a necessidade da leitura do nônio, pelo fato da leitura na escala principal já se encontrar exata. Por isso a nossa resposta aqui fica 0 polegadas inteiras e 1/4 de polegada. Vamos voltar para os nossos slides para ver o próximo estudo de caso. Então vamos habilitar novamente o nosso slide. Sim, mas antes do novo estudo de caso, vamos fazer esses exercícios de fixação, né? Então, baseado no estudo de caso 3, vamos fazer esses exercícios aqui. O exercício se apresenta de maneira semelhante aos da aula passada, porém agora estamos estudando as graduações no sistema inglês. Então, nós já sabemos que, apesar da receita de bolo, né, o passo a passo ser a mesma para realizar a medição, as resoluções irão mudar. Então, vamos avaliar aqui o que a questão pede. Primeiramente, a divisão na escala principal. Na escala principal, nós já vimos, a escala principal ela é semelhante à régua graduada. Então, ela terá a mesma divisão, a mesma resolução da régua graduada. Assim, teremos 1/16 de polegada. A resolução do instrumento, nós já aprendemos a calcular também. Nós vamos pegar o valor da divisão da escala principal e dividir pela quantidade de números do nônio, né? Quantidade de divisões que temos no nônio. Nós temos 8 divisões nesse nônio, então 1/16 dividido por 8 vai nos dar uma resolução de 128 de polegada. Agora podemos fazer a leitura na escala principal, vendo a posição do zero do nônio e o quanto ele se deslocou em relação à escala principal. Nesse caso, o deslocamento foi pequeno, ele passou da primeira divisão da escala principal e ainda não chegou na segunda. Então, para este caso, coincidentemente, a leitura será exatamente o valor de uma divisão, uma vez que ele ainda não chegou na segunda, e esse valor intermediário que nós vamos tirar pela leitura do nônio. Então, a leitura da escala principal, nesse caso, vai ficar exatamente 1/16 de polegada. Agora sim, para a leitura do nônio, devemos passar os olhos pela escala do nônio e encontrar a coincidência perfeita das divisões. A seta está nos ajudando aqui, né, e nos mostrando qual é a divisão. Então, para a leitura do nônio, nós pegamos a sexta divisão do nônio e multiplicamos pela resolução do nônio, que é 1/128 de polegada. Né? Nós teremos com essa leitura, né, com esse procedimento, um resultado de 6/128, né? Porém, a gente já sabe que as respostas no estado fracionário devem se apresentar da maneira mais simplificada possível. Então, dessa maneira, a nossa resposta da leitura do nônio será 3/64 de polegada. E para fazer a medida total, vamos pegar a leitura da escala principal e somar a leitura do nônio. E aí, para esse caso, você já viu que será necessário fazer uma soma de fração. Se você não está seguro, né, se você não está muito lembrado das regrinhas para o somatório de fração, é bom rever essa matéria. Realizando esse somatório, nós teremos como resultado final da medida, então,
7,64 de polegada. Partindo para outro exercício com o mesmo exemplo de paquímetro, temos a mesma divisão da escala principal, sendo 1,16 de polegada, e como estamos tratando com o mesmo instrumento, com a mesma quantidade de divisões do nônio, teremos a mesma resolução do nônio também, que é 1/128 de polegada. Para fazer a leitura da escala principal, vamos ver o quanto o zero do nônio se deslocou em relação à escala principal. Ele andou bastante, né? Vemos que aqui está uma polegada inteira e ele ainda andou um pouco mais. Ele ainda andou mais 1, 2, 3 divisões depois dessa polegada inteira. Então, nós teremos na leitura da escala principal 1 inteiro e mais 3/16 de polegada. Agora, fazendo a leitura do nônio, vamos encontrar qual é a coincidência de uma divisão do nônio com uma divisão da escala principal. A setinha está nos ajudando. E para este caso, né, como temos aqui a coincidência na quinta divisão, vamos fazer 5 vezes a nossa resolução do instrumento, que é 1/128 de polegada. Assim teremos 5/128 como sendo a leitura do nônio. A nossa medida total, então, será o somatório da escala principal com a leitura do nônio, que vai nos dar um total de 1 polegada inteira e 29/128 de polegada. Agora sim, passando para o nosso estudo de caso número 4, vamos perceber que o nosso paquímetro vai mudar. Nós não vamos mais agora trabalhar com o paquímetro no sistema inglês, porém com a polegada no estado fracionário. Agora nós vamos trabalhar com ainda no sistema inglês, porém com a polegada milesimal. Vamos ver como vão ficar as resoluções. Então, analisando o instrumento, analisamos a escala do nônio e a escala principal. E respondendo àquelas questões, né, para a primeira questão, quanto vale cada divisão na escala principal, agora teremos uma mudança. Como não estamos mais trabalhando com o paquímetro no estado fracionário do sistema inglês, mas sim no estado da polegada milesimal, teremos uma divisão da escala principal de 0,025 polegadas. Precisamos gravar esse valor. Essa daqui é a resolução da nossa escala principal agora. E qual a resolução do instrumento? Ou seja, qual a resolução deste nônio? E aí nós vamos precisar aplicar naquela equação. Se nós formos prestar atenção aqui no nônio, vamos perceber que ele tem 25 divisões. Então, para encontrar a resolução do nônio, vamos pegar a divisão da escala principal, 0,025 polegadas, e dividir por 25 divisões. Isso vai nos dar uma resolução de 0,001 polegadas. A partir disso, conhecendo as resoluções do nosso instrumento, podemos realizar aqueles 3 passos da leitura. Destacando as respostas e agora sim fazendo o primeiro passo desta leitura. Observar a posição do zero da escala móvel, né, que já está aqui destacada para a gente, e ver o quanto que ele passou, o quanto que ele se deslocou em relação à graduação da escala principal e anotar essa graduação. Nesse caso, o zero da escala móvel atingiu até a 7ª graduação da escala principal. Dessa maneira, vamos ter que pegar essa quantidade de divisões que o zero atravessou e multiplicar pela resolução da escala principal. Assim teremos 7 vezes 0,025 polegadas, o que vai nos dar uma leitura de 0,175 polegadas na escala principal.
Destacando os resultados, vamos agora para o segundo passo, onde temos que percorrer com os olhos toda a extensão da escala móvel e identificar a coincidência entre as graduações. Lembrando que sempre vai ter apenas uma coincidência perfeita, né? Vamos identificar, a seta está nos ajudando. Nesse caso é justamente o zero que está coincidindo. Como é o zero que está coincidindo, então a nossa leitura do nônio vai ser nula, né? Nós não temos nenhuma graduação aqui para multiplicar pela resolução. Então nós teremos 0,000. Destacando os resultados, vamos agora para o terceiro passo, que é o somatório das leituras da escala principal e do nônio. Como nós tivemos uma leitura apenas na escala principal, acabamos de ver que a leitura da escala móvel, a leitura do nônio foi igual a zero, o nosso resultado nessa medição vai ser formado somente da leitura da escala principal. Então a nossa resposta, a nossa medida total para este caso será o próprio 0,175 polegadas da escala principal. Vamos dar mais uma olhada no nosso paquímetro virtual que apresenta essas escalas e essas resoluções, para tornar um pouco mais fácil o entendimento. Então vamos pegar o nosso paquímetro na escala, no sistema inglês, né, na escala milesimal. Da mesma forma, como estamos falando do sistema inglês, as escalas estão gravadas na parte de cima do paquímetro. Veja que para essas novas resoluções, o nônio mudou. Agora temos 25 divisões no nônio. Se fizermos uma abertura qualquer aqui, no nosso sistema aqui, né, vamos avançar mais, vamos ir até a polegada. E fazermos a leitura, né, o passo a passo é exatamente o mesmo, porém temos que lembrar aqui das novas resoluções que estamos trabalhando. Na escala principal, agora nós temos uma resolução de 0,025 polegadas e no nônio, né, como dividimos a divisão da escala principal pelo número de divisões do nônio, teremos uma resolução aqui no nônio de 1,001 polegadas. Nesse caso, para fazer a leitura, podemos perceber, né, que como o zero do nônio já passou por uma polegada inteira e atravessou aqui mais uma divisão, né? Então nós temos com certeza nessa leitura uma polegada inteira e mais 0,025 devido a essa segunda divisão aqui. Então nós já sabemos que nessa resposta terá uma polegada inteira e 0,25 polegadas, né? 0,025 polegadas. Resta saber agora a fração do nônio que está somando para essa medida total. Com isso, vamos passar os olhos pela escala do nônio e identificar a coincidência. A coincidência está justamente aqui na quinta divisão do nônio. Então, se multiplicarmos 5 por 0,001 polegada, nós teremos uma leitura do nônio de 0,005 polegada. Somando, então, a leitura na escala principal de 1,025 polegadas, mais a leitura do nônio de 0,005 polegadas, teremos um resultado final de 1,030 polegadas. Vamos retornar agora aos nossos slides. Retornamos aos nossos slides, vamos só
terminar de destacar aqui as respostas desse exemplo e partir para os nossos exercícios referentes a este estudo de caso. Então, nesse primeiro exercício, vamos começar apresentando as divisões e resoluções, né? Então, a divisão da escala principal, para quem não decorou ainda, né? Para quem não gravou, ela é 0.025 polegada. E a resolução do instrumento, nós pegamos este valor da divisão da escala principal e dividimos pela quantidade de divisões do nônio. Então, teremos 0.025 dividido por 25, o que vai nos dar uma resolução de 0.001. Fazendo a leitura da escala principal, vemos o quanto que o zero do nônio se deslocou em relação à escala principal. Aqui nós temos uma resposta, né, de 0.05 polegadas, porque nós temos apenas 2 divisões de deslocamento. E para fazer a leitura do nônio, passamos os olhos pela escala do nônio e identificamos a coincidência perfeita entre 2 escalas. Aqui nós temos o nosso exemplo de coincidência. Para fazer então a leitura do nônio, multiplicamos essa quantidade de divisões pela resolução, o que vai nos dar um valor de 0.014 polegadas. E o nosso somatório, né, da leitura da escala principal com a leitura do nônio vai nos dar uma medida total de 0.064 polegadas. Mais um exercício referente a este estudo de caso número 4. Então, a divisão da escala principal, agora nós já sabemos, já conhecemos, e ela vale 0.025 polegadas. E a resolução do instrumento é a mesma do exercício anterior, vale 0.001 polegada. Realizando a leitura da escala principal a partir da posição do zero do nônio, teremos 1.7 polegadas. E a complementação virá com a leitura do nônio. E para isso precisamos identificar a coincidência, né? A coincidência está destacada aqui pela seta. Então vamos pegar a quantidade de divisões que marca aqui a coincidência e multiplicar pela nossa resolução do nônio, o que vai nos dar 0.021 polegadas. Para a medida total, vamos somar a leitura da escala principal com a leitura do nônio, e assim teremos 1.721 polegadas. Continuando a nossa aula, vamos falar um pouco sobre erros de leitura. Então é importante destacar que, além da falta de habilidade de quem manipula o instrumento, se este operador não tiver tanto estudo, tanto conhecimento, tanta habilidade na manipulação do paquímetro, outros fatores podem provocar erros de leitura. E esses outros fatores são o erro de paralaxe e o erro de pressão de medição. Vamos falar sobre cada um deles. O que seria o paralaxe, né? Dependendo do ângulo de visão que o operador está fazendo a leitura do instrumento, pode ocorrer o erro por paralaxe, pois, devido a este ângulo, aparentemente irá haver uma coincidência entre um traço da escala fixa com outro da escala móvel, e seriam os não a coincidência real a ser analisada. O porquê que isso acontece? O cursor é gravado, onde é gravado o nônio, né, por razões técnicas de construção, ele tem uma espessura mínima e é posicionado sobre a escala principal. Temos aqui um corte no nosso slide que nos mostra a parte onde fica gravada a escala principal, né, a nossa régua principal, e o cursor onde fica gravado o nônio. Justamente por essa diferença aqui de alturas, dependendo do ângulo de visão, há uma confusão
em relação a quais tracinhos estão coincidindo. Essa outra imagem ilustra um pouco melhor em um ângulo diferente esse problema, né? Então, colocando o instrumento em uma posição não perpendicular à vista, e pelo fato de estarem sobrepostos os traços TN e TM, que são justamente os traços da escala principal e do nônio, cada um dos olhos projeta o traço em posição oposta, o que ocasiona um erro de leitura. Para não cometer o erro de paralaxe, então é aconselhável que se faça a leitura do instrumento sempre situando o paquímetro em uma posição perpendicular aos olhos. Sempre manter, né, o nosso ângulo de visão perpendicularmente em relação às escalas graduadas do paquímetro. Indo agora para o próximo erro, que é o de pressão de medição. Como funciona esse problema? A pressão de medição é a pressão necessária para se vencer o atrito do cursor sobre a régua, mais a pressão de contato com a peça a medir, para que possamos fechar essa peça entre as superfícies dos bicos móvel e fixo. O erro de pressão de medição ele vai se originar no jogo do cursor, controlado por uma mola interna, né, que pode fazer ocorrer uma inclinação do cursor em relação à régua, o que altera a medida porque também altera aquela disposição e a coincidência dos tracinhos. Por outro lado, um cursor muito duro ou muito apertado vai eliminar completamente a sensibilidade do operador, o que também pode ocasionar erros. Então, se a gente for analisar as duas imagens que temos à disposição aqui, a primeira caracteriza um erro de pressão de medição, onde todo o cursor se inclinou em relação à escala principal. E assim a coincidência dos tracinhos vai ser diferente, né? A maneira mais correta de se trabalhar é essa, onde o cursor não apresenta qualquer inclinação em relação à escala principal, fazendo seu deslizamento da melhor forma possível. Para se deslocar com mais facilidade, né, o cursor sobre a régua, ele deve ser bem ajustado. Ele não pode ser nem muito preso, porque vai ficar muito duro para o deslocamento, e nem muito solto, porque senão a folga vai ser muito grande e ele não vai conseguir fixar bem a peça. O profissional que manipula o instrumento deve então regular a mola, adaptando-a à sua mão. Se eu tenho uma força maior do que você, né, eu posso tensionar um pouco mais a mola para ela se adaptar à minha situação, à minha força. No seu caso, você pode folgar um pouquinho mais essa mola e o deslocamento ficará mais fácil. Após esse ajuste, o movimento do cursor deve ser suave, porém sem folga. Continuando nos erros de leitura, nós temos algumas influências objetivas nesses erros, que são aqueles motivados pelo instrumento, podendo causar erros de planicidade, paralelismo, erros da divisão da régua, divisão do nônio e de colocação do zero. São erros de influências objetivas e que estão dentro do contexto do erro sistemático, mas eles causam causam problemas de leitura também, né? Podemos ter erros de influências subjetivas, que são aqueles causados pelo operador, que são os erros grosseiros, né, que nós já vimos também. Eles também vão causar erros de leitura. E uma observação é que os fabricantes de instrumentos de medição costumam fornecer tabelas com erros admissíveis, obedecendo às normas existentes de acordo com a aproximação do instrumento. Esses erros admissíveis que os fabricantes nos fornecem, nós costumamos utilizá-los lá no cálculo da incerteza, assunto que já vimos também.
Continuamos com algumas técnicas de utilização do instrumento. Então, para ser utilizado corretamente, o paquímetro precisa ter os seus encostos limpos e a peça a ser medida deve estar posicionada corretamente entre os encostos. É importante para esse procedimento abrir o paquímetro com uma distância maior do que a dimensão do objeto a ser medido, né? Assim a gente evita desgastes para o posicionamento da peça em relação aos bicos do paquímetro. Se essa abertura não for muito grande, então essa peça ela vai terminar desgastando as superfícies desses contatos. Então devemos fazer uma abertura maior para que a peça se encaixe, né, com tranquilidade e depois fechando este contato. O encosto fixo deve ser encostado em uma das extremidades da peça, como mostra aqui a nossa imagem. Então, abrimos o paquímetro a uma distância segura, pegamos o objeto e deixamos em contato com um encosto fixo e só então fechamos o encosto móvel para o fechamento da leitura da peça. Continuando, convém que o paquímetro seja fechado suavemente até que o encosto móvel toque a outra extremidade. Feita a leitura e a medida, né, então o paquímetro deve ser novamente aberto e a peça retirada sem que os encostos se toquem para evitar desgastes. Continuando, nas medidas externas, a peça a ser medida deve ser colocada o mais profundamente possível entre os bicos de medição, para evitar qualquer desgaste das pontas. Quando pegarmos o paquímetro real, vamos ver que a superfície de contato das pontas é bem menor que a dessas partes mais profundas. Então, sempre vamos procurar colocar a peça, né, mais profundamente possível em relação aos bicos de contato. Para maior segurança nas medições também, as superfícies de medição dos bicos e da peça devem estar bem apoiadas. Tomar cuidado com o ângulo entre o paquímetro e a peça, né? Se a gente fizer um ângulo diferente de 90 graus entre o paquímetro e a peça, nós teremos uma abertura maior dos bicos e assim vai influenciar na nossa leitura. Para termos a leitura mais correta possível, devemos manter o paquímetro sempre 90 graus com a peça. Continuando para as medidas internas agora, as orelhas também precisam ser colocadas o mais profundamente possível. Então, o mesmo problema que temos, a mesma preocupação que temos nas medidas externas, temos também nas medidas internas. O paquímetro deve estar sempre paralelo à peça que está sendo medida nesse caso. Então, a maneira correta de se trabalhar seria esta, com as orelhas o mais profundamente possível e sem inclinações. Aqui temos uma outra visão da maneira correta de se trabalhar. Continuando, para maior segurança nas medições de diâmetros internos agora, também utilizando as orelhas, as superfícies de medição das orelhas devem coincidir com a linha de centro do furo. Se queremos medir o diâmetro, então precisamos que as orelhas estejam posicionadas bem em relação à linha de centro. Se as orelhas estiverem posicionadas em outra região que não seja da linha de centro, a medida será errônea. Toma-se então a máxima leitura para diâmetros internos e a mínima leitura para faces planas internas. Em relação à haste de profundidade também, nos casos de medida de profundidade, apoia-se o paquímetro corretamente sobre a peça, evitando que o mesmo fique inclinado. Então, mais uma vez, se a gente tiver inclinações nas leituras, nós vamos pegar uma medida diferente da correta. Então, devemos tomar cuidado sempre, né,
para não deixar haver inclinações. E por último, nas medidas de ressalto, coloca-se a parte do paquímetro apropriada para ressaltos, aquela parte de trás, perpendicularmente à superfície de referência da peça. Não se deve usar a haste de profundidade para a medição de ressaltos, porque ela não permite um apoio firme. A superfície de contato, quando vamos utilizar a haste de profundidade, ela é muito pequena e assim é mais fácil com que um paquímetro fique inclinado em relação à peça. Quando utilizamos a parte apropriada para o ressalto, lá nas costas do paquímetro, nós temos um apoio muito melhor, tanto na superfície de referência do ressalto, como lá na superfície da profundidade desse ressalto. E assim a nossa leitura é a melhor possível. Bom, essas foram as técnicas de utilização para que, além de conhecer as resoluções e o procedimento de leitura, nós tenhamos uma certeza maior de estar obtendo os melhores resultados possíveis quando fazemos leitura com o paquímetro. Ficamos por aqui e até então a próxima aula.